Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Quero fazer uma leitura de uma história. Quero que você preste bastante atenção nessa história. Histórias bíblicas são histórias inspiradoras. E essa é uma história que tem muito para nos ensinar. Ela está escrita no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, a partir do verso 1. Ela diz assim, preste bastante atenção, que você vai aprender algo lindo. Olha só. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este era um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levavam preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou uma carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que te enviei Naamã, o meu servo, para que o restaure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para dar vida, para que envie a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que ele busca uma ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou as vestes? Deixe ele vir para mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará purificada. E porém Naamã muito se indignou com aquilo, porque ele disse: eis que eu dizia comigo, certamente ele vai sair, vai colocar-se de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu ter me lavado então e ficado purificado? E voltou-se com muita indignação. Então chegaram a ele seus servos e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura tu não faria?
quanto mais vai, quanto mais, ele disse, lava-te e purificado serás. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Amém. Até aqui o texto. Eu quis ilustrar aqui para você uma história verídica e bíblica de um homem leproso, ou seja, condenado à morte. Hoje nós sabemos que a hanseníase, que vem a ser a lepra, tem um tratamento. Na época, era a morte certa, não se tinha um tratamento. E além disso, sabia-se que era contagioso. E pelo fato de ser contagioso, a pessoa era isolada, a pessoa era deixada em leprosários, ou seja, colocada à margem da sociedade. Neste caso aqui, nós percebemos de que ele está em convívio familiar. Nós percebemos de que havia alguma coisa que fazia com que esse homem não tivesse o tratamento que os leprosos costumavam ter. E é muito possível de que as pessoas não sabiam que ele era leproso. Porque o começo do texto diz de que esse era um homem valoroso, porém leproso. Ele tinha um status na sociedade, ele mantinha um status em que as pessoas olhavam para ele e tinham uma admiração. Ele havia sido um grande general, um grande comandante dos exércitos sírios. Então, as pessoas o tratavam com muito respeito. E como você chega para alguém que te estima muito e conta a tua realidade? Como você chega para alguém que olha para você como, uau, o cara, mas daqui a pouco você precisa admitir que tem problemas, que você tem falhas, que você comete erros, você cometeu um erro, ou que você precisa de ajuda. É muito complicado. Então Naamã escolhia manter o seu status, manter quem ele era. Estava apodrecendo, sua carne estava morrendo, mas para as pessoas ele precisava mostrar uma certa identidade. Então as roupas finas daquele homem cobriam as suas feridas. O que aquele homem mantinha por fora não era aquilo que acontecia realmente por dentro dele. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Naamã tinha alguns problemas com ele, além da questão da lepra. Naamã tinha dificuldades com instruções. Olha só, ele está leproso, ele tem uma menina escrava na sua casa, que veio da terra de Israel. Essa menina diz para ele, ou diz na verdade para a senhora, para a esposa dele: que bom seria se o meu senhor estivesse em Israel, porque lá tem um profeta que poderia curá-lo. Ele pegou a história pela metade, ele pegou a história assim, levou para o seu rei dizendo: olha, eu estou precisando dar uma chegadinha lá em Israel, porque diz que tem solução para um problema que eu tenho. Então, se você me permitir aqui, eu vou até na terra de Israel. O rei que pega a história pela metade, esse é o grande problema do telefone sem fio, né? Ele manda uma carta para o rei dizendo: olha, rei, estou te mandando aqui meu comandante, ele está com um problema sério, cure ele. Quando o rei pega essa carta, diz: como assim? Eu nem sei quem é, eu não sei o que tem. Agora está vindo uma carta dizendo para eu curar, eu não curo ninguém. Quem sou eu? Mas sendo um comandante, ainda mais de uma nação fortíssima, ele entendeu: eles querem guerrear contra mim, estão me fazendo essa, só pode. E ele se desespera, e então entra aqui o profeta, e o profeta diz: não, manda para mim que eu vou dar jeito no negócio. A Bíblia vai contar que Naamã chega com toda a pompa, e ele acha que aquele profeta precisa tratá-lo com tanta distinção quanto ele acha que merece. Sabe, ser tratado com honra, porque afinal de contas eu sou Naamã. Eu não estou aqui no patamar de vocês, eu estou aqui. Havia muito orgulho dentro daquele homem. E facilmente nós somos tomados por orgulho, em qualquer instância da vida. Algumas pessoas que não podem ganhar um pouco mais de dinheiro, que já ficam orgulhosas. Tem outras pessoas que são orgulhosas
enfim, de tantas outras coisas. E se acham no direito de pisar quem está ao seu redor. O profeta Eliseu, sabendo disso, dá uma instrução para ele, dizendo: vai, se joga no rio lá que vai dar tudo certo. Ele não tirou a bênção dele por causa do orgulho, mas deu uma instrução. Mas não foi até ele. E a indignação de Naamã é: por que esse homem não saiu para me cumprimentar? Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem tanta gente que às vezes sai da igreja porque não foi cumprimentada. Como assim um pastor passou por mim e não me viu? Mas como não me cumprimentou? Mas como é que é assim que... Não. Às vezes nos indignamos por tão pouco. Olha só. Ele estava para morrer, certo? Vamos pegar a história. Estava para morrer. Aí de repente ele tem uma chance de viver. Aí ele chega até no local e dizem para ele: a receita é tal, faça isso que vai dar certo. Mas não cumprimentou o homem. Ele está prestes a escolher morrer do que passar por cima do fato dele não ter sido cumprimentado. Não parece ridículo? Alguém diz assim para ti: toma esse remédio aqui. Como toma esse remédio aqui? Tu nem me olha na cara? Tu nem me deu bom dia? Agora quer que eu tome esse remédio? Não tomo. Eu estou morrendo, mas não tomo. Parece idiota, né? Gente, como tem gente idiota nessa vida. A receita vem, o remédio vem, mas não é do jeito que eu queria. Não é do jeito que eu pensava. Não era assim que eu queria que fosse. E por conta dessa frase, não é do jeito que eu queria, tem um monte de pessoas perdendo sua bênção. Não é assim que eu queria. Isso não parece muito com alguma cena que você viu na infância? Um monte de crente bicudo. Um monte de gente fazendo beicinho. Porque não foi do jeito que eu queria. Não é assim que eu pensei. Não gostei. Não me separaram. Não me chamaram. Não fizeram tal coisa. Por que não falaram meu nome? Por que isso, que aquilo? E tem tanta gente perdendo sua bênção. Porque não foi disciplinado já quando criança. E cresceu e tem uma criança dentro de si ainda. Uma criança mimada que não sabe ouvir não. Faz uma oração esperando o sim de Deus. Não porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu só fico imaginando isso no mundo espiritual. Porque para nós, no nosso mundo físico, às vezes as pessoas estão de joelho orando. No mundo espiritual está assim: eu quero, quero, quero. E como é que Deus responde a isso? Como você responde a uma criança que fica fazendo birra? Não. Não é não. Se bem que nos dias de hoje, né? Ai, filho, por favor. Tá, então tá bom, mas só dessa vez. E aí ele sai: ganhei mais uma. Acabou, meu irmão. Naamã ficou brabinho. Primeiro me manda até lá, no rei, que não faz nada por mim. Aí me manda nesse tal profeta. E o cara nem sai para... Não. Indignado, a Bíblia diz. A Bíblia fala, ele estava indignado. Gente, às vezes as pessoas dizem assim: vai na igreja, faz uma oração, faz uma campanha, faz isso, começa a dar instrução. E as pessoas, sabe, primeiro que dificilmente seguem a instrução. A menina falou lá no começo: se ele estivesse diante do profeta que está em Israel, ele já foi para onde? Foi para o rei. A grande dificuldade das pessoas hoje é seguir a instrução, porque nem sempre a instrução é aquilo que a pessoa quer. E nós vivemos numa atualidade onde, se não for do meu jeito, não faço. Não, você tem que ir na igreja, porque aí a pessoa vem na igreja, mas ela escuta alguma coisa assim: eu vou ter que mudar minha vida então. Sabe qual é a base daquilo que Jesus falou? Vos é necessário nascer de novo. O nascer de novo parte de uma coisinha chamada arrependimento. Eu preciso primeiro me arrepender das coisas erradas que eu fiz. O grande problema do arrependimento é que as pessoas não estão conseguindo perceber que erram. E vai se arrepender do quê?
Enquanto nós não percebemos as nossas misérias, enquanto nós não percebemos que somos necessitados, enquanto a gente não perceber, eu estou leproso, gente, eu estou para morrer, eu preciso de ajuda. Enquanto eu não perceber isso, porque eu ainda tenho as minhas roupas lindas, eu ainda tenho o meu status. Lembrem de Naamã? Estava com o quê? Lepra, mas ele era muito valoroso. O status dele estava matando mais do que a lepra. Por quê? Porque as roupas cobriam, porque eu imagino, né, aquela couraça linda que o comandante usava, aquela capa maravilhosa, aquele cavalo branco, ele andando assim pela cidade, as pessoas cumprimentando ele, que estava matando mais ele do que a lepra, porque cada vez que as pessoas mais davam honra para ele, menos ele podia falar das suas misérias. Enquanto nós não percebemos que estamos leprosos de alguma forma, e a lepra não é simplesmente aqueles pecados cabeludos que a gente fala assim, não, adultério. Às vezes, a tristeza está sendo uma lepra dentro de nós. A depressão está sendo como uma lepra, nos devorando dia após dia. Existem tantas coisas que estão acabando conosco, mas aí não admitimos, não falamos, não pedimos ajuda, não nos submetemos. A instrução era clara, vai ao profeta, mas ele pegou a instrução e disse assim, profeta, vou no rei, é mais do meu nível, né? Adeque da maneira que você quiser a sua vida. Mas quantas vezes que nós seguimos a instrução errada, e se você seguir errado não vai dar certo. Se o médico passou para você e diz assim, ó, você tem que tomar de 8 em 8 horas. Aí você diz assim, vou tomar quando dá, né? E aí você toma o remédio, mas toma de maneira errada. Aí depois o que a gente fala? Aquele médico lá receitou um remédio, paguei caro, não funcionou. Como tem pessoas assim que não seguem a instrução? Pega uma receita de bolo e ali diz 300 gramas de farinha de trigo. Deve ser isso aqui. É aqui, ó. É no olho. E por mais que tenha pessoas que têm habilidade depois de fazer tantas vezes que não precisam mais fazer a medida, se você pegou pela primeira vez, o que acontece? Você tem que seguir. Dizendo, não entendo, minha mãe faz que é tão gostoso, eu vou fazer. Porque não segue a receita, porque não segue a instrução. E as instruções que você segue determinam o futuro que você cria. E o futuro que a gente está vivendo hoje é base daquilo que a gente decidiu ontem, do que a gente decidiu há 10 anos atrás. Olha só como vai sendo criado um futuro a partir das suas decisões. Eu acabei de fazer uma apresentação do meu neto, que só existe porque houve decisões que foram tomadas há anos atrás. A decisão de aceitar um encontro, a decisão de um namoro, a decisão talvez, muitas vezes até de perdoarem-se. Dentro de um casamento, se você não decide perdoar, você cria um futuro. Se você decidir perdoar, você cria um futuro. É a partir das suas decisões, do seu livre-arbítrio, mas das instruções que você segue. Você chega aqui, você ouve uma palavra e Deus diz assim, perdoe. E você sai daqui dizendo assim, essa palavra não é para mim. Amém? Você está criando um futuro. Mas se você pegar a instrução que Deus está dando para você, você vai criar um futuro novo para a sua vida. Essa lepra vai sair, esse mal vai sair de você. O princípio do novo nascimento é o arrependimento. A gente entende que precisa de ajuda, que a gente não quer mais ter a vida que a gente teve até agora, eu preciso mudar. E a segunda coisa para acontecer é uma conversão, ou seja, eu estou indo para cá, mas para cá está dando tudo errado, para que eu vou continuar para cá? Eu preciso me converter. Essa é a verdadeira conversão. Ela é mais do que trocar de igreja, ela é você mudar o seu caminho e começar a caminhar em direção ao céu. Precisa acontecer uma conversão na sua vida. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. E por mais que isso seja óbvio, o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Continue fazendo a mesma coisa, continue tratando sua esposa da mesma maneira, seu marido da mesma forma, continue agindo assim, e você vai ter os mesmos resultados. Pare de ficar plantando feijão e querendo colher arroz, porque nós colhemos segundo a espécie que nós lançamos. Se a gente lança palavras duras, nós vamos colher isso também. Se somos pessoas enfermas de tanto rancor com um, com outro, vemos problemas em tudo, quantas vezes o problema está no nosso olho? E Jesus disse,
por que tu procuras um arqueiro, ou seja, um cisco no olho do teu irmão? Primeiro tira a trave do teu olho. Pode ser que o que você está vendo já seja uma visão totalmente conturbada, porque o que está no seu olho está causando problema. Então, quando nós falamos de conversão, nós falamos de um arrependimento, nós falamos de mudança, de convergir para um novo nascimento. É o que nós precisamos promover dentro de nós. E depois disso, seguir Jesus. Seguir as palavras. Seguir quem teve sucesso. Quem você segue na vida? Você monta um tipo de negócio, você vai procurar inspiração aonde? Em quem teve sucesso no negócio, em quem já passou por esse caminho antes de você. Esse é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso foi deixado para nós em forma de Bíblia Sagrada. Quando você aplica isso à sua vida, alguém certa vez disse, né? Eu não acredito em Deus. Seu direito. A outra pessoa responde assim: se a Bíblia estiver errada, se tudo isso for uma fábula, for, enfim, histórias, mitos, eu tenho me pautado nos últimos anos por ela. E se tudo isso aqui não for verdade, e se acabar o mundo, e se realmente as eras se forem, ou eu morrer, e eu chegar do outro lado, e só existir o vazio, nada, eu não perdi nada. Porque tudo que eu apliquei na minha vida a partir desse livro, fez com que minha esposa fosse mais feliz, meus filhos tivessem um bom pai, os meus amigos tivessem realmente um bom amigo, fez com que eu fosse honesto nesse mundo, fez com que eu fosse um homem sincero e a melhor versão minha. Se tudo isso aqui for balela, for mentira, ainda assim eu vivi a minha vida da melhor forma possível. Então, se eu estiver errado, ainda não perdi nada. Mas se eu estiver certo e você estiver errado, você vai chegar do outro lado, vai se arrepender de não ter ouvido e seguido, mas não haverá mais o que fazer, porque vivemos uma vida só, e temos a oportunidade de fazer toda a diferença agora. Por isso, aplique a palavra de Deus à sua vida, e você vai ter sucesso, e você vai ter conquistas, e você vai ter uma vida transformada. Naamã era um homem muito honrado, era um homem que, diante do seu senhor e do seu país, era muito reconhecido. Mas agora, por conta de um problema que ele tinha, começou a aparecer quem de verdade ele era, não apenas aquilo que era fora, mas aquilo que realmente tinha dentro dele. Algumas pessoas que parecem humildes, mas não são, que parecem boas, mas de verdade não são. Porque você tem que ser a pessoa reta que você é em qualquer instância da vida. Tem gente que na igreja é uma bênção. Por isso que na oração eu falei das crianças, né? Eu digo assim, abraça teu filho aí, abençoe ele. Às vezes o pai vem, aí estende a mão para o filho, assim o filho faz... Calma, nego, eu só ia orar por ti. Não, eu pensei que o pai ia me bater. Porque geralmente quando o pai levanta a mão, a criança já sabe que vai vir abordoada, né? Aí chega na igreja, não, filho amado, vem aqui, o papai quer orar por você, o papai te ama, oh Jesus, abençoa essa criança, a criança assim. Tem aquela história do menino que trouxe o travesseiro para a igreja, né? Ele disse assim, não, eu quero morar aqui, trouxe uma sacolinha de roupa, travesseiro, não, porque aqui meu pai e minha mãe não brigam, eles são legal comigo, lá em casa não dá, pastor, deixa eu morar aqui na igreja. Quem você é na sua casa? Você é a mesma pessoa que está na igreja? Você é na sua casa também? Seus filhos olham para você e sabem que você é um abençoador na sua casa também? As palavras de glorificação acontecem na sua casa também? Ou só acontecem palavras de maldição? Eu estava vendo a história de um presidente dos Estados Unidos chamado Jimmy Carter, que ele foi presidente de 1977 a 1981. E o presidente Jimmy Carter, ele era diácono da igreja. E a história conta que durante todo o tempo em que ele foi presidente da República dos Estados Unidos, ele continuou sendo diácono na igreja. Ele continuou chegando cedo, continuou arrumando os bancos, função do diácono. E ele dava aula na escola dominical, ou seja, de manhã ele dava aula sobre a Bíblia Sagrada.
E foi um homem que, mesmo estando no maior cargo da nação, ele continuava entendendo que a função dele dentro da igreja era aquela. Tem até uma história, eu até procurei a confirmação dela, mas eu não a encontrei. Mas uma história que circula no Brasil, de que quando ele esteve em visita ao Brasil, ele visitou uma igreja. E quando ele entrou na igreja, ele começou a arrumar os bancos e as pessoas, pelo amor de Deus, não faça isso, o senhor é o presidente dos Estados Unidos. E ele disse, mas aqui dentro da casa do Senhor eu sou um diácono e eu estou aqui para servir. Você consegue entender o que é esse nível de humildade, de entendimento de quem você é? Não importa o cargo que eu tenha, não importa como as pessoas me veem lá fora. O que é importante para mim é como o Senhor está me vendo, como Deus está me vendo. Porque o Senhor, Ele vê além das tuas roupas. As roupas de Naamã tampavam suas feridas, mas o Deus Todo-Poderoso olhava além das roupas. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã que Deus está olhando tuas feridas neste momento. Sabe exatamente quem você é. Ele sabe quando você chora escondido, mesmo que seu marido não saiba, mesmo que sua esposa não saiba. Ele sabe o que você vivencia, Ele sabe os teus anseios, Ele sabe uma lepra, que muitas vezes é um pecado escondido, que muitas vezes é uma dor escondida, você não tem coragem de contar para ninguém, mas está te matando, e cada ano que passa, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Sabe qual é uma das dificuldades da lepra? A lepra causa distância entre pessoas. As pessoas não podiam mais ter contato, por mais que ele não deixava com que ninguém soubesse quem ele era, um leproso, sua casa sabia que ele era. Era bem possível que quando ele chegava em casa, ele tinha um lugar separado, ele tinha um quarto separado, ele tinha uma cama separada. Há pessoas que já estão vivenciando isso nos seus lares, eles já estão separados dentro de casa, porque uma lepra se instaurou e tem afastado um do outro. Pais que não abraçam mais seus filhos, filhos que não abraçam mais seus pais. Por quê? Porque a lepra faz isso, distancia. Lepra tem uma outra característica, ela deixa a gente sem sensibilidade. A pessoa que é leprosa, ela descobre porque onde está a mancha, ela não sente mais. As pessoas às vezes vêm para a casa de Deus, elas ouvem uma palavra, não sente mais. É como se não ouvisse. Pessoas lhe dão conselhos, conversas acontecem entre marido e esposa, e se fala algumas coisas, mas é como se falasse ao nada, porque a lepra já não está mais deixando com que a pessoa tenha sensibilidade. Por isso é necessário de que nessa manhã eu entenda, Deus está nos chamando para Israel, Deus está nos chamando para estar na presença dEle, Deus está nos chamando para estar diante do profeta, e o profeta não sou eu, mas o profeta aqui é o próprio Cristo, que Ele está onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Jesus está nesse lugar, e Ele está aqui para curar você da sua lepra, Ele está aqui para tornar você sensível de novo a tudo o que está acontecendo ao teu redor, e mais do que isso, devolver você ao teu convívio familiar, devolver você para sua esposa, para o seu marido, devolver você para a felicidade, devolver você para o toque, que esse homem já não tinha mais. E quando eu olho o texto e a sequência do texto aqui, eu vejo que ele estava muito indignado porque as coisas não estavam funcionando do jeito que ele queria. Não é do jeito que eu quero. E nós temos um problema tão sério com isso, porque quando não é do jeito que eu quero, às vezes eu não apoio nada, se não for do meu jeito. Isso tem muito a ver com temperamento também. Ah, vocês querem fazer assim? Então faz, não conta comigo. E por mais que às vezes nós precisamos nos posicionar dessa forma, porque as pessoas estão indo para o mal, mas tem vezes que não tem nada a ver com o mal ou com o bem, só tem a ver com caminhos que nós seguimos. Mas se a minha opinião não foi levada em conta, então eu não estou torcendo para dar errado. E se você já teve esse sentimento, eu tenho uma palavra para você. Vai se converter. Essa é a palavra para ti. Vai se converter. Quantas vezes dentro da igreja, não me chamaram? Vai dar errado. Não levaram a minha opinião em conta, né? Só quero ver, eu estou esperando aqui na hora que vai dar errado, que eu quero dizer assim, vice, gente, isso aí é demônio, gente, isso é demônio, tu vigia, isso não é de Deus não, como diz aquele pastor, né, você não é crente não. Se você tem esse tipo de sentimento, precisa sair, esse sentimento precisa sair, isso pode ser uma lepra dentro de você, porque nem sempre vai ser do mesmo jeito. E olha,
quando a gente está falando de cristianismo, a maior parte das vezes não é do jeito que eu queria. Não é do jeito que eu pensava. Eu olho para a minha vida e eu vejo quantas orações que eu fiz pedindo a Deus: Senhor, eu queria muito que fosse por aqui, porque Deus, eu já fiz todas as contas, eu já fiz todos os projetos, eu já fiz tudo, Senhor, e não tem outro jeito a não ser por aqui. E Deus cria um caminho onde eu não via, e Deus me manda por outro caminho, e eu vou como? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica se questionando e dizendo: por que Deus não faz dessa forma? Por que as coisas não caem do jeito que eu quero? E por que isso, por que aquilo? Mas às vezes acontece de nós, mesmo não querendo, a gente vai pelo caminho que Deus coloca. E a melhor coisa, porque Deus é tão paciente que mesmo você reclamando, mas se você está no caminho, Ele está contigo. Ele está contigo ouvindo a tua reclamação, ouvindo você dizer: por quê? Por quê? É sempre assim? É aquela coisa toda? Mas quando você chega em um determinado ponto da vida, o teu rosto fica diante da verdade. E aí você entende por que foi que Deus não te deu aquilo que você queria ali atrás. Sabe o que Naamã queria? Ele chegou com muito ouro, muita prata. Ele queria chegar para o rei e dizer assim: quanto é que está a cura da lepra? Está tanto? Está aqui, ó. Por favor, quero uma. Ele ia voltar sendo o mesmo arrogante de sempre. A mesma pessoinha desgraçada que sempre foi na vida. Mas Deus queria fazer uma coisa linda na vida dele. Então veio quebrando, veio quebrando, veio quebrando. E aqui, depois que ele tem o 7º mergulho, que ele sai transformado, ele foi transformado realmente. Porque a Bíblia diz que ele vai de novo ao profeta, agora já está diferente. Aí ele diz que ele quer servir a Deus agora. Agora ele quer ser diferente, diz assim: olha, eu quero levar um pouco dessa terra de Israel aqui, porque eu quero dobrar os meus joelhos em cima dela, eu quero fazer oração. A vida dele foi mudada por conta do processo. Sabe, você está buscando uma cura, você está buscando um resultado, você está buscando uma resposta de Deus. Mas sabe por que Deus não deu a resposta ainda? Porque você precisa passar pelo processo, porque é o processo que vai trazer para você o que você mais precisa, não aquilo que você quer. O que você mais precisa, Deus escondeu no meio do processo. E aqui, esse homem vai até Eliseu. Eliseu nem sai para falar com ele, manda um mensageiro e diz assim: diz para ele se jogar no rio. Lá no rio, 7 vezes, essa é a instrução. Como ele recebe essa palavra? Não vou, não vou, não vou, não vou. Se jogar no rio, me fazer vir uma distância daquela. Eu tenho andado quantos quilômetros para vir aqui, para escutar um rapaz que nem saiu para me ver, dizer que eu tenho que me jogar no rio. Quantas vezes que eu já tomei banho de rio, nunca deu nada. Porque muitas vezes a nossa lógica humana entra. Deus dá uma instrução e a gente fica na lógica: por que eu vou fazer isso? Já fiz isso a vida inteira, não deu certo. Vocês lembram da pesca maravilhosa? Pedro fica uma noite inteira pescando, nada funciona. Aí ele chega para Jesus, e Jesus diz o quê? Vai até lá e joga. E ele diz o quê? Eu tentei a noite toda. Tu faz o que mesmo da vida? Carpinteiro? Só podia carpinteiro. Quer querer dar dica para pescador agora? Cuidado, Deus está dando uma instrução para você. Segue a instrução, arrisca. E assim, eu passo para a parte final da mensagem, dizendo de que ele está indo embora indignado, bravo, como muita gente às vezes sai da igreja, como muita gente está na vida, bravo porque as coisas não dão certo. E aí um dos seus servos, com muito cuidado, porque falar com uma pessoa quando a pessoa está irada é ruim, né? Ou meu pai, que é? Se te pedisse uma coisa difícil, tu não faria? Às vezes nós estamos esperando que as pessoas nos digam coisas muito difíceis, que a gente tem que fazer um monte de coisa, e Deus dá uma instrução fácil, e a gente não aceita, porque na nossa cabeça tem que ser do jeito que eu desenhei que seria. Aí ele escuta: mas quanto mais se jogar no rio, coisa mais fácil que tem, vai lá, se joga. Se não der certo, só faz, cumpre. Sabe o que eu imagino? E todas as vezes que eu prego isso, eu sou levado a pensar que Naamã está indo embora, aí ele escuta, mas ele continua turrão.
Mas daí vem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus às vezes nos faz ver lá na frente. Você já conseguiu imaginar como é que foi para Naamã quando ele saiu de casa para buscar uma cura? Ele ajoelha perto do filho, porque o filho não podia ficar perto dele, né? Então eles aqui e o filho lá. Ele diz assim: o papai está indo lá para Israel. Eu vou demorar uns dias. Quando o papai voltar, eu vou te abraçar por meia hora. Eu vou ficar grudado em ti. Eu vou brincar de bola contigo de novo. Nós vamos brincar de lutinha nós dois. Porque ele era leproso, ele não podia, senão ele ia passar a lepra para o filho. Quem sabe ele olhou para a filha dele e disse: o papai vai brincar de casinha com você. O papai vai ficar um tempo contigo. Eu vou tirar 2 dias de folga só para ficar com vocês. Talvez ele olhou para a esposa, que ele não podia mais beijar, que ele não podia mais amar fisicamente. Ele olhou para ela e disse assim: e tu, nega véia, quando eu voltar de lá, nós vamos botar essas crianças lá na casa da avó. Eu estou com muita saudade de ti. Eu estou com esperança. Só que agora ele está voltando revoltado. E como é que seria quando ele voltasse para casa leproso ainda? As crianças vindo correndo. O pai está voltando. Voltando para pular nos braços do pai. A esposa correndo. Quem sabe enxugando a mão. Fazendo comida para as crianças. Para abraçar, para beijar aquele homem. E ele teria que gritar de longe: leproso! Impuro! Não me toquem! Eu não posso. Eu imagino que esse filme passou na cabeça daquele homem e fez ele parar o cavalo e dizer: eu vou tentar, pela minha família, eu vou tentar essa mudança. Eu vou acreditar pela minha família, porque eu não consigo imaginar eu chegar mais um dia na minha casa do mesmo jeito que eu saí da minha casa. Deus está falando com você: não volte para sua casa do jeito que você saiu dela. Você não pode voltar para sua casa do mesmo jeito que você saiu dela. Hoje é dia de você mergulhar diante de Deus. Hoje é dia de você começar algo novo. Hoje é dia de você se submeter, quem sabe. Tenta me dar um retorno aqui no... Amém. Obrigado, Tio. De você mergulhar. Aquele homem vai até na água e ele mergulha. E ali fica o status dele, fica o orgulho. Ali ele se converte, a impaciência dele vai embora. Ali ele prova a obediência, porque imagina, mergulhou uma vez, mas nem baixou nada. Segunda, o mesmo podre de sempre. Terceira, estou achando que esse Eliseu só quis fazer eu me humilhar aqui na frente de todo mundo. Quarto, quinto, sexto, eu não vou fazer 7 vezes coisa nenhuma. Mas é minha família. Eu vou seguir a instrução. Pela primeira vez na minha vida eu vou fazer certo. Pela primeira vez na minha vida eu vou concluir um curso. Pela primeira vez na minha vida eu vou fazer os dias que me pediram para fazer. Pela primeira vez na minha vida eu vou tomar no horário certo. Pela primeira vez na minha vida eu vou orar do jeito que me ensinaram a orar. Pela primeira vez na minha vida eu vou me agarrar a Deus da maneira como as pessoas dizem que tem que ser. E ele vai ao 7º mergulho. E a Bíblia diz que quando ele sai daquela água, a sua pele era como a pele de uma criança, totalmente restaurada. Aquele homem foi totalmente curado. O que eu quero dizer para ti com essa mensagem é que nem sempre é do jeito que a gente quer as coisas. E enquanto a gente for turrão, enquanto a gente quiser simplesmente que as coisas funcionem do nosso jeito, a gente vai continuar leproso, vai continuar cheio de problemas, vai continuar ficando insensível, vai continuar afastado da família, não vai ter convívio, vai continuar tendo uma vida que está dando tudo certo, mas daqui a pouco dá tudo errado, que as pessoas até te honram e falam com você de uma maneira muito distinta na sociedade, mas em casa, você quando tira essa roupa, quando tira essa casca, só tem coisa ruim ali embaixo, te levando à morte cada dia. Mas o nosso Deus, Ele está aqui com as suas águas nessa manhã, para curar você de tudo isso, para transformar a sua vida, para mudar a sua história por completo. E eu quero pedir que você se coloque de pé, por gentileza, comigo. Nós estamos chegando ao final.